Você que tem uma Bíblia, abra em Marcos capítulo 14, 32, e a gente vai ler até o 42. Pode ser? Eu vou estar lendo numa versão mais atualizada. E vamos ver o que Deus tem pra gente. Diz assim, versículo 32 de Marcos 14. Vamos lá? Diz assim, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, ele fosse poupado aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa tua palavra, Pai, que por si própria já fala conosco, Senhor, e nos comunica tanta coisa, Senhor. Eu te peço que nessa noite, nesse dia, nesse momento que estamos juntos, que alguém está assistindo esse vídeo, Senhor, essa live, Deus, que tu possas falar com eles profundamente, Senhor, e possa trazer, Deus, vida, Senhor, verdade, soluções, respostas, e o teu carinho, Senhor, o carinho de Deus, o teu carinho como Abba Pai, Senhor, para a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqui nós vemos nesse texto, em Mateus 14, a gente vê Jesus no Getsêmani. Como vocês sabem, em poucas horas, em alguns momentos, Deus já havia, né, já estava tudo se encaminhando para que Jesus fosse crucificado. E ele, nesse momento de angústia, ele foi para o Getsêmani. Getsêmani é um jardim que se encontra no Monte das Oliveiras. É um lindo jardim, né? Eu não sei como é hoje comparado com antigamente, mas eu e minha esposa, tivemos a oportunidade de estar lá, nesse jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, está lá em Jerusalém até hoje. E nesse jardim você encontra essas árvores, essas oliveiras. E elas são antiguíssimas, algumas têm mais de 1000 anos. Então são árvores muito antigas e que têm vivido por anos. Não sei se aquelas são as mesmas árvores que estavam lá no tempo de Jesus, mas é possível. Mas a gente esteve lá e viu o jardim do Getsêmani de perto. E teve 2 lugares em Israel que me tocaram muito. Foi o Getsêmani e o Mar da Galileia. E quando eu vi o Getsêmani, fiquei muito tocado, fiquei muito emocionado. Porque a gente sabe que ali naquele lugar, Jesus orou por mim e orou por você. Que coisa linda, né? Saber que naquela hora Jesus estava orando pela gente. Nós que ainda viríamos, pelos seus discípulos, pelos que viriam a crer no nome dele. E Jesus estava orando por você que está assistindo. Ele orou pela tua vida. E Getsêmani, quando você entra lá, você fica emocionado porque você vê aquelas árvores e você sabe que em algum lugar ali perto daquele lugar Jesus estava orando. E um tempo atrás eu fiz um estudo a respeito desse nome de Getsêmani e o significado, literalmente, da palavra Getsêmani, desse jardim, né? Getsêmani significa literalmente prensa de óleo, ou prensa do óleo. Então, havia provavelmente nesse lugar, nesse jardim, uma prensa onde as olivas, as azeitonas eram pressionadas. E também em Nazaré a gente pôde ver como eles dizem, uma olive press, uma prensa de azeitonas.
e eles tinham um processo onde era pressionada 3 vezes, e cada vez saía uma quantidade de óleo com um objetivo específico. Mas eu não vou me prender nisso. Eu vou simplesmente focalizar em alguns detalhes que eu quero abençoar a tua vida. Quando se trata de prensa de óleo, você está falando de óleo. E o óleo na Bíblia aponta para unção. Unção. Unção que foi gerada, né, no caso, por uma pressão intensa. Tem gente aqui me assistindo que tem passado por momentos de pressão intensa, de angústia, de dificuldade, sofrimentos, né? Solidão, quem sabe, ou até mesmo desapontamentos. Essa pressão não vai te destruir, mas vai trazer unção para a sua vida. Unção, o que é unção? Unção é a capacitação sobrenatural para você fazer aquilo que você não conseguiria fazer sem aquela unção. Entendeu? A unção é uma capacitação sobrenatural para você realizar, para alguém, para uma pessoa, para você realizar algo que você não conseguiria fazer. Quando você não, na sua própria força, não consegue fazer algo, conte com a unção de Deus. Eu sei que o que eu faço, que eu e minha esposa fazemos, só conseguimos fazer através de unção. Porque retirado a unção não acontece nada, não há resultado. E nem a capacitação para fazer algo. E você tem a unção de Deus, você que nasceu de novo, você que é cristão. Se você não é, entregue a sua vida para Cristo, para Jesus, e Ele vai te encher, vai te dar o Espírito Santo e vai te ungir, vai te dar uma unção para fazer o sobrenatural, fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho. E que Deus possa tocar na sua vida enquanto a gente fala sobre isso. Então Jesus, na sua hora de dificuldade, Jesus na hora que ele foi orar, ele foi para esse lugar chamado Getsemane, que é uma prensa do óleo. E a propósito, se você ouvir barulho no background, aqui, ouvir é porque está tendo um churrasco aqui do lado do meu vizinho. Então, se você ouvir um barulho, já peço desculpas, mas eu não posso controlar isso. Mas vamos continuar. Então, Jesus, nessa hora, a gente vê que ele foi com seus discípulos num lugar chamado Getsemane, na prensa do óleo. Quem sabe você está passando por esse momento de pressão, que você se sente pressionado de todos os lados, né? Me vem à mente aqueles momentos, você já viu nos filmes que o herói está dentro de um lugar fechado, e tipo um lugar que comprime, e aí as paredes começam a vir, e eles estão ali sendo pressionados. Só Deus, queridos. Tem momentos que a gente sente que está sendo pressionado e não sabe realmente o que fazer. E eu tô falando assim, é algo que não tem... Às vezes a gente quer muito escapar disso, mas às vezes é um processo dado por Deus, não para nos destruir, mas para que a gente possa sair unção, que possa haver capacitação. E a unção, queridos, é algo que na Bíblia aponta também, que na unção fala de algo que quebra julgos, né? E remove pesos, né? Burdens, remove coisas que te oprimem. A unção retira coisas que te oprimem e ela quebra os julgos, ok? Então, na hora que Jesus foi orar, ele foi para a prensa do óleo com seus discípulos, né? E a Bíblia diz que Lucas afirma, né, nesse texto, no Evangelho de Lucas, melhor dizendo, fala que Jesus foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Então, esse era um lugar onde Jesus ia para orar. Jesus como se diz, tinha um hábito de falar com Deus, com o Pai Celestial. Jesus tinha esse hábito de orar. E ele costumava ir para o Monte das Oliveiras para orar. Então, veja lá no versículo 33. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Veja bem, Pedro, Tiago e João, eles eram líderes, né, em preparo. Todos os discípulos eram líderes em preparo. Mas tinham os discípulos mais chegados, que conheciam Jesus mais de perto, que foram testemunhas de coisas tremendas na vida de Jesus, estavam mais perto dele. Então, aqui também vem uma palavra para você. Quando seus pastores, seus líderes te convidam a você para estar mais perto, né? Sinta-se honrado, sinta que é uma responsabilidade e uma honra muito grande e uma responsabilidade de você estar caminhando junto com o seu líder. Que quando um líder te chama para andar perto, ele está
ele está investindo no teu potencial, ele está acreditando no seu potencial, ele está dando a oportunidade de você conhecê-lo e também querer conhecer você. Então, aproveite essa oportunidade quando seu líder te traz para perto, né? Como aqui, Jesus trouxe Pedro, Tiago e João para perto. Tinha outros discípulos também ali, mas quem estava mais perto era Pedro, Tiago e João. Então, aproveite essas oportunidades. E no versículo 34, diz assim, e Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, Jesus estava angustiado ao ponto da morte. Jesus estava sofrendo, né? E aí ele fala para eles, fiquem aqui e vigiem, né? Então não foi somente um pedido, foi uma ordem, né? Então essa palavra sirva para pessoas que estão ouvindo também. Vigie, irmão, vigie. O que é vigiar? Não é só você orar, você está vigiando, vigiando a sua atitude, vigiando o seu comportamento, vigiando ao seu redor. Estamos em dias difíceis, é uma época de apostasia muito grande. Tem pessoas que têm literalmente abandonado a fé nesses dias. Eu estava falando com um primo meu que é missionário intercessor. A gente estava conversando um tempo atrás, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, melhor dizendo, e ele falou assim, eu estou tão feliz de saber que você está em Deus, porque, e aí ele confessou que muitas das pessoas que eram nossos amigos, que foram amigos do passado, e que iam na igreja, hoje completamente abandonaram a fé, não querem saber de Deus, não querem saber de estar na igreja, não querem ter comunhão, não querem, e é triste saber que o meu primo pensou assim, uau, tem uma pessoa que ainda está firme, pela graça de Deus, tem uma pessoa que ainda está na fé, porque o normal parece esses dias que as pessoas saírem fora. O normal, hoje nós temos visto pessoas negando a fé que um dia eles professaram, pessoas que escreviam livros, que falavam da Bíblia, falavam, e hoje, tipo assim, não quero mais, eu nego aquilo que... A pessoa fala, eu nego aquilo que um dia eu confessei, estão abdicando, estão negando a sua fé. Que Deus nos guarde, queridos, porque nós não somos melhores que ninguém. Aquele que está de pé, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos estar vigiando, queridos. Jesus faz um convite, na verdade ele faz um pedido do seu coração. Como líder, como pastor maior, ele estava falando, vigiem comigo, a minha alma está angustiada, eu estou triste, eu estou a ponto de morrer. Fiquem aqui, vigiem comigo. E então a Bíblia diz que ele foi um pouco, na tradução original diz assim, e tendo ido um pouco mais adiante. Jesus foi um pouco mais adiante. Se você está passando, querido, como alguns de nós, eu tenho passado momentos difíceis. Se você tem passado momentos difíceis, querido, vá um pouco mais adiante. Jesus, naquele momento, ele estava em uma dificuldade tremenda. A gente até fala, eu estou passando dificuldade, mas nada se compara com o que Cristo passou por nós. Nada. O que ele estava passando ali, ele chegou no Getsemane, na prensa do óleo, ele começou a suar gotas de sangue. Sabe o que é isso? Isso só acontece com uma pessoa que está em um estado tremendo de pressão psicológica, emocional, física. Isso é um fenômeno físico raro, que só acontece em situações de quase que absurdas de pressão emocional. Então, Jesus ali, o coração dele estava quebrando por nós. E ele fez isso por amor. Aleluia. E naquele momento, quando ele estava passando por tudo isso, queridos, ele não era esperada dele de dar a volta ao mundo, não era esperada dele de dar a volta em Israel, ir até o norte e descer, ou andar pelo mar. Não, naquele momento o que ele precisava é um pouquinho mais adiante. Se você não sabe o que fazer, se você está desesperado, se você está angustiado, nesse momento se você está passando por uma tristeza que você não consegue nem explicar, se você anda triste, às vezes nós estamos passando por momentos, queridos, e todos nós passamos por isso, que estamos sofrendo, a gente está triste, a gente está fragilizado, a gente está angustiado, a gente se sente vulnerável, a gente precisa de ajuda. Assim como Jesus, o Filho de Deus,
Ele não falou assim, eu vou lá orar e vocês fiquem aqui, né? Fiquem aqui porque afinal eu sou Jesus, eu vou orar. Não, ele falou, fiquem comigo, orem, jejuem, perdão, não falou jejum, ele nesse momento não falou jejuar e orar, apesar de que ele falou isso. Ele falou, e eu precisava de uma água agora. Anyway, esqueci. Ele falou assim, ele falou vigiar e orar. Ele não falou, eu vou para um lugar aqui, eu vou deixar isso aqui porque afinal eu sou Jesus, eu vou subir um lugar mais alto e tal. Não, ele falou, fiquem comigo, minha alma está profundamente angustiada até a morte. Eu fico querendo dizer jejuem. Fiquem aqui e vigiem. A palavra é vigiar. Então estamos, às vezes, sofrendo, estamos angustiados, estamos vulneráveis, às vezes estamos nos sentindo tentados e a gente precisa ir um pouco mais adiante. Não era momento de dar a volta ao mundo. E se você está passando por dificuldades, tem se sentido vulnerável, tem se sentido triste, angustiado, não tente fazer muita coisa, só vá um pouco mais adiante. Tá difícil? Vai um pouco mais adiante. Essa palavra que possa servir para alguém, queridos. E ali ele faz uma oração sincera. Ele se prostra em terra e a oração que ele faz é uma oração que, se possível, lhe fosse poupado daquela hora, daquele cálice. Ele diz, Abba, Pai, ou seja, ele está falando em aramaico, usando a palavra em aramaico que é usado para dizer papai. Papai, uma expressão de intimidade, porque Jesus tinha e tem intimidade com Deus como Pai. Jesus orou com fé e Jesus se submeteu à vontade perfeita do Pai. Isso é o que diferencia, muitas vezes, um crente imaturo de um crente maduro. O crente imaturo, ele vai e faz o que ele quer. O crente maduro, ele fala, Deus, sei que tu pode me poupar disso. Eu sei que tu pode me ajudar. Todavia, nessa questão, tu pode fazer, né, o que eu estou pedindo. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus disse, Pai, tudo te é possível. Ou seja, ele cria que era possível. Mas ele fala assim, passa de mim esse cálice. Ele fez uma oração sincera. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, talvez você não goste de ouvir essa parte, mas é preciso falar. Não vai ser como você quer, vai ser como Deus quer. Não vai ser como você quer, vai ser como Deus quer. Se você tem sofrido, está com dificuldades, está angustiado, não vai ser como você quer, vai ser como o Senhor quer, porque Deus sabe o melhor para nós. Às vezes estamos sendo pressionados. Jesus estava na prensa do óleo, uma angústia tremenda. Era fácil Deus falar assim, olha, chega, acabou. Agora eu vou te tirar aqui dessa prensa e vou te levar para mim. Não. Jesus fala, tudo te é possível, Pai. Passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É necessário que a gente tenha esse tipo de maturidade, queridos, de crer em Deus, ir mais adiante e, mesmo em meio a dificuldades, dizer, Deus, eu sei o que eu quero, eu desejo isso ou não desejo isso, mas, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, e aí Jesus volta, versículo 37, e depois de orar angustiado, depois de orar e falar com tanta intimidade com o Pai, com tanto desejo de ter o seu pedido atendido e ter falado para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, fiquem aqui, vigiem comigo. Ele chega e encontra eles dormindo, queridos. Então, e aqui fala de uma coisa chamada desapontamento. Todo líder que deseja ser usado por Deus, você que é líder, você que deseja ser usado por Deus, você que deseja se identificar com o Mestre Jesus, todo líder que deseja ser usado por Deus terá que passar pela prensa do óleo e terá que sofrer desapontamentos. Todo líder que deseja ser usado por Deus e quer se identificar com o Mestre terá que passar pela prensa do óleo e terá que sofrer desapontamentos. O que é um desapontamento? O desapontamento é quando
algo que você esperava, que você desejava, não acontece. Você sonhou, você pediu para Deus e aquilo não aconteceu. Você pediu para uma resposta e você não teve, ou não foi o que você queria. Você desejava muito alcançar algo e aquilo não aconteceu. É um desapontamento. Também um desapontamento com pessoas. Quantas pessoas, no momento de dificuldade, buscaram o estender da mão, de um abraço, né, de alguém que até tinha falado, eu vou estar com você na hora da dificuldade, mas aí na hora da dificuldade a pessoa some, a pessoa talvez não percebe que você está passando aquilo. Então o desapontamento é também quando você espera algo de alguém e quando você mais necessita de ajuda, essa pessoa, esse alguém faz o oposto. Ou até quando você não tem expectativa, mas talvez uma pessoa que você admirava, uma pessoa que você olha com respeito, ela não faz aquilo que você desejava que acontecesse. Né? Você é desapontado com aquela pessoa. Ou alguém que você respeita faz algo contra você. Todo líder que deseja deseja ser usado por Deus, quer se identificar com o mestre, terá que passar pela prensa do óleo. Jesus passou pela prensa do óleo. Jesus passou pelo Getsemane. Quem somos nós para acharmos que não vamos precisar, que tá de boa, não vamos precisar passar pela prensa? Pelo contrário, queridos, a gente precisa. Mas não vai ser para nos destruir, queridos, vai ser para que o óleo, a unção, a capacitação espiritual venha para você fazer coisas que você não conseguiria fazer sem. Às vezes você pode estar falando, poxa, que legal, queria ser pastor, queria ser líder, queria fazer essas coisas, mas você não tem ideia do que aquela pessoa já passou, né? Pelas pressões intensas que ela já passou. No ministério, às vezes a gente tá com que o coração parece que vai explodir, mas não de alegria, mas de dor, queridos, porque não é fácil, querido, não é fácil. Mas Deus cuida da gente. Deus nesse momento aqui, Jesus estava sendo praticamente torturado por essa angústia, né, que ele estava sentindo. E o desapontamento faz parte. O desapontamento faz parte. Ele chega para Simão e fala assim: Simão, tá dormindo? Você está dormindo? Né? Você está dormindo, não conseguiu viajar nem uma hora. Né? Você não conseguiu viajar nenhuma hora. A gente acha que Jesus era assim, tipo, só tipo, tudo muito. Eu sou Jesus, eu falo desse jeito, eu só falo assim. Não, ele fala, Simão, você está dormindo. Você não conseguiu viajar nenhuma hora. Imagino, talvez, com lágrimas nos olhos, ele falando isso. Não com raiva, não com desprezo, mas com desapontamento, uma dor, uma angústia, um desapontamento. Porque na sua humanidade, Jesus era homem como eu e você. Ele tinha emoções, ele sentia dor, ele sentia no seu físico a dor da solidão, a dor do desprezo, a dor da rejeição, talvez. Nós não sabemos exatamente, mas ele sentiu, na cruz, ele sentiu sozinho. A gente sabe disso. Abandonado. Mas foi por causa de amor. Jesus sentiu tudo isso, queridos. Ele foi desprezado, foi rejeitado pelos homens. Mas ele fez tudo isso porque ele queria que você fosse aceito. E você é aceito. Eu estou aqui falando na presença do Espírito Santo. Você é aceito em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo, entra para Cristo. Vem para Jesus, vem rápido. Porque se você não tem Jesus, você está exposto às coisas da vida sem proteção alguma. Deus até te guarda de coisas porque Ele te ama. Mas o futuro que te espera não é um futuro de felicidade. Porque a Bíblia diz que o pecado traz a morte. Né? Então, uma vida longe de Cristo, ela vai terminar em morte, uma morte espiritual, afastamento de Deus, lago de fogo, inferno. Então isso não é para você, isso é para o diabo e seus demônios. Você tem que estar em Cristo. Mas, voltando ao texto, ele diz assim, Simão, você está dormindo, você não pôde vigiar uma hora. Aí ele fala assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Queridos, por que às vezes Deus não deseja que nós tropecemos e Deus não deseja que nós caiamos em tentação. Então Jesus aqui está falando, dando um alerta, vigiem, orem. Quantos de nós, eu falei de desapontamento, né?
na hora do desapontamento, a gente pode se sentir fragilizado. Quando você esperava que acontecesse algo para você. Quem sabe você orou muito por uma coisa e ela não aconteceu. Você desejou muito algo que acontecesse e não aconteceu. Guarde o seu coração, vigie, para você não entrar no erro e não sair dos propósitos, do caminho de Deus. Você pode estar numa pressão intensa, mas se submeta como Jesus. Deus, eu não quero passar por que eu estou passando. Tu tens poder de me tirar disso, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Porque essa é uma oração de você estar se humilhando debaixo da mão poderosa de Deus, para que no tempo certo, no tempo oportuno, Ele te exalte. Não tente levantar a sua própria bandeira. Se você fizer isso, Deus está de fora disso. Tem pessoas que levantam sua própria bandeira. Não, porque eu vou mostrar, eu vou fazer. Não, deixa Deus te proteger. Deixa Deus te mostrar que Ele se importa com você. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então Jesus vem, encontra Simão e os discípulos dormindo. Então aquele mesmo Pedro que tinha dito que morreria por Cristo, agora nem sequer conseguia ficar acordado orando 1 hora com ele. Então isso é um desapontamento. Mas então, queridos, Jesus fala bem claro, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Devemos guardar, não basta só orar, precisa vigiar. Precisamos estar atentos. O diabo anda ao redor, como um leão, né? Ele fica bramando, ele fica procurando almas para tragar, ele fica procurando vidas para destruir, ele fica procurando casamentos para destruir, fica procurando vidas para sujar, para destruir. E nós precisamos saber que existe um inimigo, queridos. Precisamos estar vigilantes, né? O diabo não deixou de ser diabo, mas Jesus continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele continua cuidando da nossa vida, amém? Mas vigiem, queridos, orem. É tempo de vigiar. Não estamos estamos em tempo de dificuldades. Não tem sido um ano difícil, não tem sido um ano fácil, melhor dizendo. Tem sido um ano de muitos desafios. Mas vigiem e orem para que você não caia em tentação, amém? E ele diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós não podemos confiar na força do nosso braço, nós não podemos confiar na carne. A carne quer fazer o que a carne quer fazer. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, por que eu tenho esses desejos, essas atitudes, essas vontades? Porque a carne ela não se converte. Você é um convertido, você é um filho de Deus. No seu homem interior, você é um homem espiritual. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você reina em autoridade. Você é um filho de Deus. Você é um ungido. Você é um abençoado. Mas a carne que é a natureza pecaminosa, ela quer mais sombra, água fresca. Não quer aceitar correção. Não quer aceitar se submeter. A carne quer ficar em casa em vez de ir para a igreja, a carne quer ficar assistindo televisão em vez de fazer as coisas que você sabe que vão ser melhor para o seu espírito. Então, queridos, vigia e ore. Você que está me ouvindo, vigie, ore, para que você não caia em tentação. Jesus falou isso claramente e deu esse alerta. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não confie na sua carne. Tem pessoas que dão mole, tem pessoas que confiam na sua própria força, na força da sua própria carne. Não, isso aqui eu consigo administrar, esse pecadinho, essa situação aqui eu consigo tirar de letra. E aí o que acontece? Ela confia na sua própria carne e o que acontece? Ela não vigia e ela vem a ter uma queda. Que Deus nos guarde, querido, que nós nos guardemos, que nós sejamos vigilantes, que a gente entenda que nós não somos melhores que ninguém, que pessoas muito melhores que nós já tiveram dificuldades, pessoas às vezes muito melhores, muito mais inteligentes, muito mais intelectuais, muito mais até mesmo aparentemente cheias de Deus que nós, muito mais seguras, puderam ter falhas. Pensem em Davi. Davi escreveu salmos. Davi era um adorador, Davi era um rei, Davi era um guerreiro, e mesmo assim ele cometeu erros gravíssimos. Então a gente não pode confiar na força da nossa carne. Não demole para o diabo, queridos. Vigia, ora. Então, Jesus vem, vê Pedro ali, ele fala isso para os discípulos, vigiai e orai, vigiem, orem. Aí no versículo 39 diz assim, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Jesus
dá aquela palavra para os discípulos, volta para a oração, e quando ele retorna, encontra os discípulos de novo dormindo. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados. Tem momentos que os olhos do discípulo estão pesados. E diz, eles não sabiam o que lhe responder. Eles foram pegos assim. Imagina, Jesus orando, clamando, buscando. Aí volta e os discípulos estão lá roncando, babando, dormindo, deitados assim, com os olhos pesados. E aí, Jesus faz isso 3 vezes. Ele orou por 3 vezes. E em Nazaré, a gente foi num lugar onde eles fizeram uma reconstrução de uma prensa de óleo. E é algo assim, é uma máquina rudimentar, é algo assim antigo, mas era algo que eles construíram, que tinha uma pedra que vinha e esmagava as olivas, esmagava as azeitonas para poder sair o óleo, o azeite. Então, quando eles faziam isso 3 vezes. Na primeira saiu o óleo que iluminava o templo. A segunda, aí eles falam cada utilidade, você pode pesquisar depois. 3 vezes as olivas eram pressionadas e saiu o óleo. E Jesus 3 vezes orou no Getsemane. Que tremendo, queridos. Ele passou por 3 pressões intensas. Mas tudo foi para a glória de Deus, e no final, queridos, redundou em vida para você e para mim, porque ele não desistiu, ele continua em frente. Que Deus nos ajude, queridos. E quando ele volta pela 3ª vez, eu já estou concluindo, ele volta e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Querido, isso aconteceu 3 vezes. Em questão de minutos que ele falou essas palavras, Jesus foi traído, e com um beijo. Jesus foi traído por Judas, com um beijo, ele veio e traiu Jesus. Então, queridos, na vida você vai encontrar pessoas que estão dispostas a dar tapinha nas tuas costas e dizer: tô contigo, hein? Pode contar comigo, tô junto, tamo agarrado. Mas quando chega o momento da dor, quando chega o momento da pressão, quando chega o momento do abandono, da angústia, some, porque não verdadeiramente estava contigo ou não vigiou. Então, que Deus nos guarde, que nós possamos ser fiéis até a morte, porque a palavra de Deus fala assim, que a gente precisa ser fiel até a morte. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a vida de você, que Deus guarde a tua vida. Se você tá ouvindo, você é líder, se você é ministro, se você é pastor, se você é um líder, um diácono, se você tem algum tipo de liderança, queridos, a angústia, o desapontamento, as injúrias, as falhas, as coisas acontecem contra a gente, ou mesmo que não seja contra a gente, faz parte da nossa, como se diz, do nosso viver, esse tipo de experiência. Mas não deixe que o desapontamento te afaste do propósito que Deus tem para a tua vida. Todo líder que deseja ser usado por Deus e quer se identificar com o Mestre, terá que passar pela prensa do óleo e terá que sofrer desapontamentos. Não tem, e para concluir, não tem nenhum momento naquele texto onde você ouve a voz de Deus, do Pai falando: meu filho, você é meu filho amado. Deus já tinha falado isso quando Jesus saiu da água, quando ele se batizou. Jesus tinha falado isso no Monte da Transfiguração, onde a veste de Jesus ficou branca e Deus falou: esse é meu filho amado. Mas nesse momento não teve nada, não teve nenhuma voz. Nós não sabemos se Jesus ouviu a voz de Deus naquele momento do Pai, ou se ele, ao fazer aquela oração, ele encontrou, ao fazer aquela oração desesperada, ele encontrou o silêncio de Deus. Não sei se você que está me ouvindo, está vendo está aqui compartilhando esse momento comigo,
Não sei se você tem pedido coisas para Deus, ou tem orado, ou tem enfrentado dificuldades tremendas, né? E na hora da sua oração você pede uma resposta para Deus e não tem nada, não tem uma palavra. Parece que Deus conversa com você, já conversou com você, tipo, abertamente sobre outras coisas. Quem sabe você falou com Deus, teve tanta intimidade no passado e Deus falava coisas com você, mas agora nesse momento de tristeza, de angústia, de desapontamento, de até mesmo solidão, você fala, Deus, por quê? O que está acontecendo? Me dá uma palavra é suficiente de ti, Senhor. E como Jesus, você tem orado, orado e orado, e só tem silêncio. Não tem uma palavra de Deus. Não tem uma palavra. E aí, o que a gente faz? Que Deus nos ajude, queridos. O nosso modelo é o Senhor. O que ele fez? Ele foi mais adiante, ele mesmo desapontado, ele ainda continuava ensinando. Depois de orar, ele falou, vamos embora, vamos em frente, porque o traidor está vindo, e continuou. Jesus, o que ele fez? Ele continuou cumprindo o propósito que Deus tinha chamado ele para fazer. Eu não sei especificamente qual é o propósito de Deus para a tua vida. Eu não sei especificamente o que Deus quer fazer para você na tua vida. Mas se Deus está em silêncio, alguns das melhores obras de Deus foram feitas em silêncio. Algumas das melhores coisas que Deus jamais realizou, que Deus realizou, foi feita em silêncio. Aqui, a decisão já tinha sido feita. O pai queria que o filho fosse morto. Imagina, queridos. Eu não sei quantos são pai, teriam coragem de entregar o seu filho para ser morto no lugar de alguém que não está nem aí para você. Porque é isso que nós éramos, pecadores, longe de Deus. Nós éramos inimigos do Senhor. Mas a Bíblia diz que o amor é isso, queridos. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou e se entregou por nós. Eu não sei, mas eu nunca encontrei amor como o amor do Senhor Jesus. E não tem nenhum amor nessa vida que se compara com o amor que Jesus tem por você. Ele é o Senhor. E fica uma palavra também para você que se sentiu desapontado, porque nesses momentos de desapontamento, quantas pessoas, posso dizer que até eu me incluo nisso, momentos de você ficou desapontado consigo mesmo ou com outras pessoas e você saiu do propósito, você saiu do plano de Deus. Talvez você se desviou da casa de Deus porque você viu coisas que não gostava ou que não concordava. Mas naquela atitude, talvez até de justiça própria, não, mas isso está errado, você se afastou do propósito de Deus. O corpo perdeu, você perdeu. E se você se desviou, hoje é o dia de você voltar para Deus. Por que não? Não precisa de música, não precisa de muita coisa, só precisa de um coração aberto. E uma vontade mesmo de voltar. Eu quero voltar para a casa do Pai. Faça uma oração comigo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra está aqui, Senhor, foi dada, Pai. Se tem alguém me ouvindo, Senhor, que está longe do Teu caminho, Senhor, que a partir de hoje, que nesse momento, Senhor, essa pessoa creia que ela é amada, que ela creia que ela não é rejeitada por Ti, Senhor. Creia que ela não é condenada, mas em Cristo Jesus ela é aceita e perdoada, Senhor. Deus, traz espírito de arrependimento, Senhor. Traz espírito de quebrantamento, Senhor. Em cada um dos ouvintes, pessoas que estão assistindo. Que haja um desejo, Senhor Deus, de Te encontrar novamente, Senhor. Porque o homem pode nos apontar, mas Tu nunca nos apontou, Senhor. E, Senhor, se alguém está como eu, muitas vezes, Senhor, não tem ouvido a resposta que busca, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, continuar crendo, Pai. E confiando e cumprindo o nosso propósito, Senhor. Se tem alguém, Senhor Deus, que se desviou, Pai, que essa pessoa possa voltar para a casa do Pai. Se tem alguém que nunca aceitou Jesus, nunca conheceu Jesus, que ela possa, hoje à noite, Senhor, de joelhos ou sentado, onde estiver, no seu carro, o que for, possa fechar os olhos, não se estiver dirigindo, obviamente, mas
Se tiver, Deus, uma condição de falar contigo, que ela possa falar contigo, Senhor. E abrir o seu coração para ti, Pai, porque tu é um Deus que perdoa. Tu és um Deus bom e misericordioso, Senhor. Se tem alguém me ouvindo que está triste, desapontado, angustiado, Senhor, que possa se sentir abraçado, que possa saber que tu nunca o deixou, nunca a deixou e nunca vai deixar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tira a nossa angústia, tira tudo que nos afasta de ti, Pai. E produz em nós, Senhor, uma atitude que é compatível e honra a tua palavra, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que bom que você ficou até o final e assistindo, que você recebeu essa palavra. Lembre-se disso, queridos. Todos nós vamos passar pela prensa do óleo. Getsemane. Se Deus tem algo para fazer na tua vida, e eu creio que tem, você vai ter que passar pela prensa do óleo. E como Jesus, vá mais adiante. Tá difícil, mas vá mais adiante. Tá difícil, mas continue em frente. Tá difícil, mas não desobedeça. Não saia do propósito. Faça o que Deus quer que você faça. Ele vai te guiar. Ele vai. Se você estiver passando numa situação que ele sabe que é impossível de você resolver, ele pode te resgatar. Ele pode te tirar de uma situação e te colocar em uma situação melhor. Mas não fuja da pressão. A pressão faz parte. Mas ela tem um tempo e tem um propósito. Mas Deus vai depois disso, queridos, vai ter unção, vai ter derramamento do óleo, vai ter vidas alcançadas, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter vida, vai ter beleza, vai ter amparo, vai ter amizade, vai ter soluções, vai ter poder de Deus na tua vida.